Olá pessoal, vamos lá, vamos para o nosso segundo podcast. No primeiro, inclusive, a gente estava tratando esse assunto do podcast Mentoria Consultiva na Prática, que agora a gente deu uma estudada no mercado aí, recebemos várias perguntas, algumas inclusive da própria Mariana, que está aqui comigo hoje. Já vou falar já o que ela está fazendo aqui. E a gente chamou esse podcast, a gente vai chamar esse podcast a partir de hoje de SOS Empresário. Um nome muito legal, muito interessante, que a Ludmila, que trabalha comigo, que foi quem deu. Eu adorei o nome, porque tem muito mais a ver com o que a gente vai fazer, as coisas que a gente vai tentar solucionar, ou pelo menos dar um encaminhamento aqui, responder algumas perguntas de alguns empresários. E hoje eu trouxe a Mariana, né? A ideia desse podcast, Mariana, a Ludmila deve ter te explicado, né? A gente vai trazer alguns microempresários, né? Nem os pequenos, nem os médios a gente vai trazer no Papo de Dono, que é como se fosse uma outra playlist aí, vamos chamar assim. Nesse SOS Empresário, a gente está trazendo alguns microempreendedores, ou pessoas que estão começando, ou pessoas que estão bem pequenininhos ali, que a gente quer apoiar mais, né? Trazendo aqui para responder algumas perguntas, tentar ajudar de alguma forma. E a Ludmila te convidou, então seja muito bem-vinda aí, externando o convite que ela fez a você. Eu acho que o convite veio no melhor momento, porque eu estava realmente precisando de um SOS. Legal. E aí, quando ela falou, nossa, fiz questão de estar aqui, é um prazer. São 4 os pilares que sustentam o ciclo da excelência para todas as pequenas e médias empresas: estratégia, planejamento, gestão e controle. Nesse podcast, eu vou te mostrar onde você deve focar para alcançar os resultados que você deseja. Porque se você realmente quer se tornar um empresário de verdade, transformar a sua vida e o seu negócio, você pode, e eu vou te ajudar nesta caminhada. Mariana, fala um pouquinho pra gente. Achei a sua profissão, anotei aqui 3, 4 linhas aqui só antes nos bastidores aqui, só para entender um pouquinho o que você faz, né, pra gente direcionar um pouco aí as nossas perguntas. A gente viu que uma coisa que eu faço questão, né, até falei com a Ludmila, não quero preparação nenhuma de pergunta, não me mande nada, que eu quero que seja surpresa, e a gente tá gravando aqui para disponibilizar para todo mundo. Quem sabe alguma resposta que eu der para você vai servir aí também para as outras pessoas. Meu intuito é apoiar, ajudar aí um pouquinho e levar um pouco daquilo que eu faço nas minhas mentorias lá no meu escritório, né? Para alguns pequenos, micro, médios empresários, de maneira mais formal, né? Tem um processo lá que a gente criou e tal. Você me falou que você é doula e baby wearing, né? Que é talvez assim, doula no Brasil já está um pouco mais difundido, assim, né? Mas fala um pouquinho de cada uma dessas duas áreas, só para o pessoal te conhecer aí. Bom, eu sou a Mari, eu sou mãe de 3 filhos, e foi a maternidade que me fez trabalhar com uma área completamente diferente do que eu fazia antes. Então, eu sou doula há pouco mais de um ano e 3 meses quase, mas já estava aí imersa há muito mais tempo nesse tipo de assistência que se busca durante a gestação, parto e maternidade. E o Baby Wearing, né, que é a assessoria, é uma consultoria dos tipos de carregadores que você encontra no mercado para bebês, desde recém-nascido até quando já estão maiores, os toddlers. E a doulagem, ela é a minha principal atuação hoje. E no começo eu não sabia como seria, não sabia nem se seria a minha profissão mesmo. Foi uma coisa que mexeu muito comigo depois do nascimento do meu último filho. Foi a assistência que eu tive, foram 2 extremos, né? Muito respeitosa, tive doulas presentes no meu trabalho de parto, mas eu caí numa transferência para um hospital que não tem a mesma ideia de atendimento que eu estava buscando, e acabei passando por processos de violência obstétrica, enfim. E foi mais um despertar mesmo ali, de eu querer passar isso para outras mulheres. Eu não sabia como eu ia fazer isso se tornar um negócio. Só virar um pouquinho mais aqui para você, aí, show de bola. E conseguir, né, continuar fazendo isso, porque uma das maiores dificuldades que eu, como doula, encontrei foi transformar isso mesmo como uma microempreendedora ali em algo rentável que me mantesse, porque
É muito difícil quando você trabalha com algo que as pessoas estão esperando, às vezes, um voluntário. Verdade. Então, Ou às vezes a gente começa como voluntário para ajudar e tal. Sim, ou até para pegar um pouco de experiência, a proporção fica muito grande e aí já não cabe mais ser só... Eu conheço pessoas que aconteceram, já passaram por isso também. E foi o que aconteceu comigo, porque no começo eu não cobrei para fazer os primeiros atendimentos. Eu ia voluntário mesmo. Às vezes pedir uma ajuda de custo para combustível, alimentação, etc. Para me manter mesmo naquilo. Mas chegou um ponto que já não estava dando para eu conciliar outras coisas que eu fazia e senão acaba não trabalhando realmente, né? Você fica fazendo serviços voluntários e é um processo como doula que você não tem uma agenda perfeita, né? Isso é outra dificuldade. Como eu bolar uma estratégia disso não interferir no meu outro trabalho. Acabou que eu acabei deixando o que eu fazia por conta da demanda que ainda bem que está surgindo, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas deixar isso mais profissional. Então, quando a Lud me falou da ideia de como funcionava a mentoria, exatamente, eu falei, não, eu quero fazer parte disso. Legal. Só para o pessoal entender, você trabalhava você falou marketing multinível, não precisa falar marca nem nada, né? Sim, trabalhava com marketing multinível, tinha uma equipe razoável, várias pessoas ali. Mais ou menos? Chegou num ponto que tinham mais de 100 e poucos cadastros, mais ativos mesmo, uns 40, 50 pessoas. E que você lidava, né, com mais... Que eu era como a líder deles. Frequência, entendi. Sim, tinha palestras, enfim, já lidava com pessoas. Mas aí eu fiquei grávida do terceiro filho. E aí minha gravidez, ela... Nossa, sugava muito a minha energia. Então eu não tava dando conta mais, né? Porque você tem que ficar disponível, né? Sair, correr atrás e fazer a sua parte tirar dúvidas, no nível, né? Trabalhar com vendas também. Então acabou que parou. Então vamos lá, Mariana. Como é que você acha que eu posso te ajudar aí? Eu vou tentar organizar, né? Primeiro você vai me fazer algumas perguntas, eu vou tentar organizar por área, até para estruturar o seu pensamento em relação às minhas respostas. E vamos lá, o que você acha que eu posso te ajudar? O que você... porventura tenha trazido aí. Eu gosto muito de papel, então eu também escrevo bastante. Mas eu tenho tentado, assim, me organizar quanto a horários, porque uma das coisas que estava difícil para mim é isso, né? A disponibilidade 24 horas que uma doula oferece para a pessoa que a contratou, né? Como prestadora de serviços, isso faz parte do pacote. E meus horários de atendimento estavam ficando atropelados. Não era nenhuma questão, assim, de a família e o trabalho por ter bastante home office. Era mais, assim, hoje eu quero seu atendimento e tal. Foi quando veio a ideia da sala da doula, né? Que seria o meu atendimento lá, tentar agrupar todas no mesmo dia e não perdesse tanto tempo em deslocamento. Então, foi a minha agenda a primeira coisa, né? De definir os dias que ficavam vagos, caso eu precisasse desmarcar um dia inteiro de atendimentos por conta de um parto. Mas... Hoje você atende numa clínica, né? Alguns dias da semana. Uma vez na semana. Certo, uma vez na semana. Então, quatro dias você atende na sua sala. Não, eu atendo 2 dias na minha sala por semana. E os outros eu deixo vago, porque pode acontecer de eu ter que desmarcar, né? Então, um dia fixo na clínica. Isso. 2 dias fixos... Não fixos, né? Depende na sala e o resto, sei lá, 2 dias home aleatórios. Office, Às vezes a domicílio, tanto não seria mais no meu espaço. E aí, essa era a primeira coisa, a organização da minha agenda de uma forma que, como que eu vou dizer? Que eu conseguisse ter um pouco mais de tempo livre. Porque o que acontecia é que se eu atendo hoje segunda, atendo terça, atendo quarta, às vezes eu tenho que desmarcar dos 3 dias e remarcar tudo no outro que não existe na minha agenda. Assim, não existe existem algumas soluções diferentes porque você mexe com serviço, né? E um dos conselhos que eu dou para quem trabalha com serviço, e eu trato isso num assunto que eu chamo de controle da rotina, que é um dos temas que eu trato na minha mentoria, porque assim, primeiro, olhando como negócio, a gente estrutura a estratégia, depois vai para o planejamento, depois vê como é que eu vou gerir isso tudo, e depois como é que eu vou controlar, porque é a rotina que me atrapalha, né? E é uma rotina que você está me dizendo que é uma das coisas que você tem dificuldade, né? Tem que ter disponibilidade, às vezes tem que ir na casa da pessoa, às vezes a pessoa não tem a disponibilidade de ir até você. Uma das coisas que você pode fazer aliás,
vamos por partes, né? Uma das coisas que você pode fazer em relação ao seu controle da rotina, a primeira coisa é elaborar uma agenda muito bem detalhada. Fixar os dias de cliente, né? Que você consiga, ao fixar o seu cliente nos dias principais, né? Você já está fazendo certo, que é ter 2 dias por semana fixos, né? Vou te dar um exemplo meu. Eu tenho 2 dias fixos que eu atendo todo mundo, né? E talvez quando a coisa aumenta muito, porque agora eu tô tirando um tempo, tô lançando os meus cursos online, então eu tirei, antes eu atendia 3 vezes por semana. Aí o que eu fiz? Eu peguei os atendimentos da quinta e joguei todos para quarta. Peguei o atendimento da sexta, joguei para terça. Então, terças e sextas eu atendo o dia inteiro, né? Então, eu concentrei os meus atendimentos nos 2 dias da semana, terça e quarta-feira, para que nesse período que eu tô aí gravando muito vídeo, tanto aqui, os podcasts e principalmente os vídeos que vão para o meu curso online, eu ter tempo de me dedicar. Porque não dá para você gravar um vídeo, para e volta, grava um vídeo, para e volta, a nossa produtividade aumenta. Então, primeiro conselho, a sua rotina, ela tem muito a ver com a sua produtividade. Quanto mais caótica for a sua rotina, mais improdutiva os seus resultados vão ser. Então, se você puder concentrar todo mundo nesses 2 dias fixos, você vai ser mais produtiva. Por quê? Você vai ter preparação, tem um negócio que a gente chama que é setup, que é troca, né? Entre um cliente e outro, você tem que arrumar a sua sala, você tem que fazer um setup, né? Isso vem lá do sistema Toyota de produção de Lean, né? A gente tem que preparar a nossa estação de trabalho, seja uma sala, um estúdio, né? Você chegou aqui e a Giovana, que está ali nos acompanhando, já estava com tudo pronto. Isso é setup. E eu já tive uma gravação hoje aqui, que foi com uma psicóloga, foi um outro formato, a gente fez outras coisas, vai ter podcast que a gente vai virar a mesa, então tem aí um setup, né? Que é você preparar para o próximo. E nessa preparação você tem várias coisas, tem que limpar a sala, né? Você tem que deixar tudo organizado, material, sei lá, não sei o que você usa lá, panos e tal, um monte de coisa. E cada pessoa é uma pessoa, né? Um setup diferente, às vezes está numa fase A, precisa de coisa tal, tá fase B, precisa de outra coisa. Então, concentrar os clientes em alguns dias da semana para que você seja mais produtiva. E também concentrar a sua agenda, que não é muito fixa, em alguns dias. Por mais que a sua agenda naquele dia não seja muito fixa, disponibilize, você também já está fazendo um pouco isso, né? Você tem aqui um dia fixo na clínica, você está disponível para lá, 2 dias você trabalha entre o domicílio e outros atendimentos. E os outros 2 dias você trabalha sábado e domingo não, né? Sim. Trabalha Nesses também? Dias, um deles é um domingo. Ah, tá. Que eu tô... um domingo do mês. 2 domingos do mês. Uma outra coisa que você tem que ver é assim, existem 2 coisas que eu falo, e isso eu geralmente faço na parte de estratégia, que é você analisar o tipo de serviço, porque você deve ter precificação diferente para serviço diferente. Isso eu trato na estratégia. É você olhar primeiro a sua persona, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, e para você precificar enquanto serviço e para você encontrar uma melhor, um melhor nivelamento, vamos chamar assim, entre aquilo que você está cobrando e o horário que você está disponível, né? Porque você tem horários improdutivos, que são os horários do setup, horário do almoço, horário do café e horário deslocamentos, e aí todos esses horários são improdutivos. Quanto tempo produtivo sobra meu no dia? Eu trabalho, sei lá, ao todo 10 horas, vamos supor, né? A gente que é empresário trabalha um pouco mais que 8 horas, ou bem mais que 8, eu trabalho 15, 16, aí a gente trabalha, sei lá, 10 horas, vamos arredondar. Das 10 horas, quanto me sobra líquido? Eu tiro 1 hora de almoço, mas não sei que, sobra 6 horas, né? Que 4 horas eu fique pra lá e pra cá, mais 1 hora de almoço, mais deslocamento, mais ver o filho, mais não sei o que, né? Você tem 3. Então tem aí, vamos supor que eu trabalhe 6 horas nesses 2 dias. Então você vai ter 12 horas por semana, né? Porque são 2 dias, né? Então 6 horas num dia, então 12 horas por semana, vezes 4, 48 horas por mês. Né? Então dá para você fazer uma conta, né? Você faça uma conta ao contrário. Se você quer ganhar 10 mil reais, você vai pegar esses 10 mil reais, tô chutando, peguei um valor qualquer aqui, e vai dividir pelas 48 horas do mês. Sim. E vai dar um valor X, que é o valor que você vai receber por hora. E aí dentro desse valor que você vai receber por hora, não que esse valor tenha que ser fixo, tá? Porque aqui você tem que colocar outros custos. Esse valor é o seu serviço, né? Entre aspas, é o líquido aí.
Aqui você pode colocar em cima disso deslocamento, percentual sobre o deslocamento, quanto mais longe você vai, mais caro fica. Sim. Fora pedágio, combustível, tudo aquilo que... Como é que eu cobrava quando eu viajava muito? Eu multiplicava tudo por 0,80, 0,08. Ah, eu vou na sua empresa, fica quantos quilômetros daqui? 100 quilômetros. 100 vezes 0,8. Porque aí esse 0,8 paga a manutenção do meu carro e a minha gasolina. E os custos, né, gerais. E tá fora disso só o pedágio. Porque a gente não sabe para onde vai, o pedágio é separado. Sim. Então você tem o custo de gasolina, que eu multiplicava por 0,8, né? E a manutenção, mais o pedágio. E o custo hora seu é o custo que você vai estar lá. Né? Se o cliente vier até você, tira esses outros 3 custos, que é pedágio, o 0,8 da gasolina e manutenção, você está atendendo lá. Certo. E os outros custos, né? Eu não sei como é que você cobra, esse aqui é o custo... Mariana, tem os outros custos aqui, que são os custos de material, daquilo que você vai cobrar numa sessão, daquilo que você gastou. Né? Não sei se você embute no seu valor, ou se, muito provavelmente, eu te aconselharia a não embutir, porque varia, né? São custos variáveis. Eu acabo não colocando, É difícil porque uma das primeiras coisas que a gente tem na hora de fazer um planejamento dos horários da agenda e quanto você cobra por hora de atendimento, a gente sempre cai no quanto tá tendo de oferta aqui das mesmas pessoas que trabalham na mesma atuação, de outras pessoas que trabalham na mesma atuação. Giovana, pega uma caneta para mim, por favor, enquanto a gente vai conversando aqui. Então, cai naquela, né? Qual é a média que as profissionais que oferecem serviços semelhantes ao meu cobram? E aí, eu nunca tinha colocado, assim, do quanto seria mesmo o que eu pretendia. São né? duas coisas que a gente tem que tratar separadamente. Por mais que você tenha concorrente, você tem que olhar as concorrentes e ver o valor. A média das minhas concorrentes é R$100 a hora, eu estou cobrando 400. Bom, primeiro, eu estou muito acima. 4 vezes mais caro. Ok. Isso é alcançável? Dos clientes. Sempre vai ser possível você cobrar mais caro. Sempre. Primeiro para você se diferenciar, mas o valor que você vai chegar em X vezes mais caro do que os seus concorrentes, você precisa mostrar esse valor. E valor é diferente de preço. Preço é o que o cliente paga, valor é aquilo que ele leva. Se ele tem uma experiência X, se a mulher vai chegar lá e vai ter café, biscoito, aí você não cobra, aí não sei o que, tudo já vai estar dentro desse valor que ela está experienciando, vamos dizer assim, vivenciando dentro da sua sala de doula. Então, tudo aquilo que você fizer que a sua cliente conseguir ver valor e que ela necessite principalmente, né, você vai conseguir converter isso de maneira... a colocar isso no preço, né? E fazer com que esse preço seja replicado. Eu, por exemplo, eu nunca gostei de ter uma referência 100% voltada para os meus concorrentes. Eu tenho eles, né, no radar. Sim. Hoje, inclusive, são poucos, pela maneira que hoje eu estou trabalhando. Mas quando eu era consultor, ok. Você vai cobrar por hora, senão o cara vai ficar te medindo igual taxista. Sim. É daqui até ali, X hora, Uber, tantos reais, acabou. E não é bem assim, né? O seu trabalho tem N coisas que às vezes você programou de fazer 1 hora e já não dá, vai passar para 1h15, 1 hora, 2 horas, não sei, né? O meu trabalho também tinha. Sim. E você não trabalha por resultado. Eu ainda tinha a possibilidade de trabalhar por resultado. Você não tem como, né? O seu resultado é o final das contas, a mulher tem uma boa gravidez, nasceu um filho saudável e não sei nem se para aí, né? Mas tem aí às vezes tem algumas coisas aí. No meu caso, para o cliente não ficar me medindo, porque eu nunca passava esse valor para o cliente. Isso aqui é um valor de precificação meu. E no seu caso, você vai ter que fazer essa conta, colocar os outros custos aí e ver o que seria mais interessante para você. Mas antes disso, né, uma coisa é o preço que você vai chegar aqui. Sim. Outra coisa será que eu estou orientando a minha doulagem, primeiro, para a média dos R$100, só para pegar como exemplo, que é a média do meu mercado, que atendem esse tipo de cliente, ou eu quero orientar para outra persona. Né? A gente chama isso de persona. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descrever as nossas propostas de valor, que é os meus serviços, e os valores que eu quero entregar. Né? E depois, para qual vai ser essa persona? E descrever essa persona. Eu quero uma persona da classe A ou da classe D? Ou da classe C ou da classe B. São pessoas que pensam diferente, agem diferente,
Né? Você vai atender uma mulher da classe A, muito provavelmente ela vai chegar com um carrão, ela vai precisar de um estacionamento, ela não sei onde é que é a sua sala de doula, mas vou chutar aqui agora. Muito improvavelmente ela vai num bairro que provavelmente ela acha mais perigoso, ela não vai a pé porque ela tem um carrão, ela quer outras coisas porque ela tem condição de pagar. Sim. Uma da classe B, a outra também. Aí quanto mais você vai diferenciando na classe, inclusive, né, por isso que tem produtos da Renner e produtos de uma loja, sei lá, da Ecos e assim por diante, né, uma bolsa de R$100 e uma bolsa de R$15.000. Então aquele cliente que você quer orientar para ele, é aí que você vai se diferenciar, inclusive em relação ao seu concorrente no preço, não mais no valor. E aí levar o valor para esse outro cliente. Tem um monte de gente que chega para mim para fazer mentoria e fala assim, Givando, mas eu quero atender o cliente da classe B, por exemplo, né? Que é, ou B+, e tal. Porque o A é o milionário lá e tal, às vezes a pessoa nem consegue atingir. Mas o cliente B, um cliente, né, de uma categoria legal, que consiga me pagar mais, ok. Como é que está a sua estrutura? Você tem uma estrutura para essa mulher vir até você? Você tem que ter cafezinho, você tem que ter um monte de outras coisas, você tem que ter um lugar legal, um escritório bonito, né? E um monte de coisa para a sua estrutura poder bancar isso que a mulher vai querer pagar. Senão você vai ficar nos R$100 e não vai conseguir se vender por 400. Essa é a primeira orientação que você tem que fazer. O quão mais, se a média dos meus concorrentes é 100, o quanto mais de valores eu estou entregando, né, mesmo, porque o cliente tem que perceber, sentir, experimentar, cheirar, né, usar os 5 sentidos e mais um monte de outras coisas. Né? Você entra numa loja, tem um cheirinho que você acha que é gostoso, tem um espelho bonito, tem não sei o que, as pessoas te servindo uma aguinha e cafezinho, tudo aquilo é valor. Né? Então, quanto mais chique for, entre aspas, o seu estabelecimento, mais você vai entregar valor para o cliente, mais ele vai ver isso, fora dentro do seu próprio serviço. Né? O seu atendimento, os materiais que você usa, a qualidade dos materiais que você usa. Né? Então, isso é a primeira coisa que vai ter muito a ver com o que você está cobrando aí, né? Do seu valor hora ou sessão, né? Vamos chamar assim. E aí, em cima disso, o conselho que eu te dou é chegar num valor hora, né, dividir o que você quer ganhar pelo número de horas do mês, mas não passar esse valor hora para o cliente. Falar em sessão, porque você tem uma certa flexibilidade, né? Você pode ter né, atender um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas tem um mínimo aí. E principalmente para que o cliente não fique fazendo o cálculo hora. Né? Para que na cabeça dele ele tenha a ética, e né, isso tenha que ser passado por você também, de que você está entregando aquela sessão a melhor que você conseguiu. Né? Vamos supor que a sua sessão custe R$200. Então, é R$200 por sessão, que vai custar X. Quanto mais espaçado você conseguir cobrar, se você conseguisse cobrar por mês, X sessões, ou pelo processo inteiro, aí que depois divide por mês também, melhor. Quanto menor a visão do cliente em relação ao que ele está pagando, para você é melhor e para ele também. Ele vai ver o processo. Não, o processo durante os 3 primeiros meses, por exemplo, custa X. Depois vem, sabe assim, como se fosse fases. Não sei se você tem isso no meu processo de mentoria, eu tenho. Eu divido o processo em fases e eu posso precificar as fases de maneira diferente, porque a dificuldade para mim, enquanto mentor, também é mais difícil, é menos difícil. Eu uso mais material, menos material, que vai dar mais trabalho, que eu vou poder cobrar mais ou não. E aí você vai usar mais material mesmo, creme, não sei, né, o que você usa, bandagens e um monte de outras coisas lá. Então você vai poder cobrar mais por aquele período que você dividiu, como se tivesse dividido em fases, né, em módulos aí. Você me falou da sua agenda, mas você me falou alguma coisa aqui nos bastidores agora, enquanto a gente deu esse tempinho aí de 1 minutinho e pouco, que foi importante, uma informação importante, pelo menos para mim. E para você, né? Mais importante para você. Pense muito bem no espaço que você está atendendo. Né? Por exemplo, tem placas lá? Não, a gente tá fazendo. Fotografia, não sei o quê. Não, vai fazer a placa com o nome de nós duas. O estúdio fotográfico dela e a sala da doula. Tá, você tem que pensar muito bem assim, como você vai orientar o seu negócio. Até por conta que eu te falei, né, da estrutura. Se você quer ter um preço melhor e entregar mais valor, você tem que ter lá uma condição estrutural, inclusive, né? E agora se ponha sempre na condição do cliente. Porque geralmente é difícil a gente querer nos colocar com a cabeça do cliente, né? E é difícil fazer esse exercício. A gente estava fazendo esse exercício hoje, nomeando os vídeos que a gente vai fazer pra frente e tal.
Mas é muito importante, porque o cliente precisa te ver de uma certa forma. Sim. E aí você tem que se imaginar, será que essa persona que você quer ter, ela é uma persona que iria num lugar onde tem um estúdio fotográfico? Não precisa responder, tem que pensar. Eu tenho que pensar. Né? Porque você está dividindo o espaço, você não vai ter talvez uma exclusividade, talvez vai ter um ambiente lá que, não sei, no caso de uma pessoa que está grávida, quase tendo um bebê, não sei se seria o ideal. Né? Então são temas que você precisa pensar, porque a estrutura vai fazer você se deslocar em relação ao valor que você quer entregar. Então isso é muito importante. E também, dentro do mesmo assunto, assim, né? Aquilo que você vai fazer, pensando na estrutura que você vai ter, se não vai confundir muito a cabeça da sua persona. Né? Acaba que são ambientes... Porque são coisas distintas, né? Por mais que ela até queira fazer uma foto, ela que também seja para gravidez. Voltado, com gestação, newborn, parto, esse é o foco do estúdio dela, família, aí já gestação. É legal, mas já tem um pouquinho mais a ver, né? Sim, e acaba que as clientes dela acabam querendo conhecer o que é o trabalho que tem do lado, mas a hora que você entra na minha sala é realmente um outro ambiente, né? E você tem que diferenciar isso lá, inclusive, né, externamente, profissionalizar a coisa para você ser vista como um profissional. Né? A gente que quer começar meio amador, entre aspas, ou tem a necessidade de começar, é possível. Mas até um certo nível, mas não dá você querer tá crescer. Eu tô oferecendo aqui por R$50 a hora. Pô, eu queria cobrar 150. Então vai ter que dar um salto com algumas coisas. Quando é que eu vou poder dar esse salto? Fazendo muito trabalho a 50, juntando dinheiro, que também não é tão simples, para investir esse tempo que você juntou dinheiro em coisas maiores, né? Venda e marketing, para mim, são irmãos gêmeos. Né? Não adianta você estar com a sua agenda super lotada e não fazer venda, porque uma hora ela vai esvaziar. Ninguém que mexe com um serviço que depende do horário dela apenas vai conseguir atender tanta gente de uma forma tão lotada que você tem você tem um limite da sua agenda. Sim. E segundo, que você não vai ter tempo de fazer venda. Né? Você não vai ter tempo de olhar para isso que está aqui dessa forma. Então você não vai ter esse tempo de prospecção. Então, voltando aqui na sua agenda, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deixar esses buracos, que eu não sei quais são, você vai ter que achar um momento aí. Pode ser para você cuidar da empresa, aí hoje você fez isso aqui rapidinho, tal. Às vezes venda. Tem que simplesmente comprar um café que acabou o estoque. Isso, compra um café, não sei o que, venda. Olha a sua lista, liga para as pessoas, já fala, tem uma cliente que vai sair e tal, vou entrar aqui. Já vai se estruturando para que aquele ciclo de venda nunca... Se a sua demanda for 4, vamos supor que você consegue atender no limite lá 12. Então você vai ter 12 linhas dessa, que você vai ter que ficar brincando com essas 12 linhas o tempo inteiro. Né? Essa é a primeira coisa. E aí... É muita lição de casa. Mas tá ótimo. Né? Você vai brincando com essa linha assim, de coordenar, porque cada cliente seu é como se fosse um projeto, que tem início, meio e fim. É isso mesmo. Né? E cada projeto, como tem início, meio e fim, na hora que ele for acabar, eu tenho que ver qual é o período mínimo anterior aqui para eu poder... Para ter um próximo. Um próximo. E sempre lotando a minha agenda. Na parte de estratégia de marketing, eu acabei fazendo um Instagram para mim, para divulgar o meu trabalho. Porque eu acabei fazendo um mini curso de Instagram. Legal. Para entender como é que funcionava a ferramenta e por que ele está sendo tão mais utilizado do que o Facebook. Mas eu acho que eu me foquei muito ali. Eu tenho, é lógico, a página do Facebook, porque você reposta e acaba indo todo o material para lá. E aí não dá tanto trabalho. Mas é isso que eu atuo. Então é uma das coisas assim que na minha estratégia eu preciso mudar isso. De aonde mais eu vou conseguir um tipo de persona, que é o que eu tô buscando. Então são lojas de artigos infantis que elas vão, então preciso ir para lá. Isso a gente chama de os conectores, né? Que são... Pode ser uma pessoa, pode ser empresa. Sim. E eu chamo desses de conectores indiretos. A persona é a sua cliente, é a que você vai atender. E aqueles conectores que são os indiretos são as pessoas que você também pode ou fazer um evento junto, ou uma divulgação, um marketing, algo em conjunto, para atrair a sua persona. Mas a coisa mais importante, voltando, né, por exemplo, você não me perguntou, mas já te respondendo assim, uma questão que é importante, você falou de marketing, a primeira coisa é você entender quais são os principais problemas que a sua cliente tem. Quais são as dores e os problemas que ela tem,
Porque é em cima desse marketing, em cima das dores e dos problemas que você vai resolver falando para ela, que você vai atrair ela para você. Sim. Porque você vai mostrar a autoridade que você consegue resolver aquele problema. Aham. Né? Então, todos os posts que você escrever, as fotos que você publicar, ou os videozinhos que você fizer, Sim. tem que ser para resolver um problema ou uma dor. Dor é mais psicológico. Sim. E problema é físico, é do dinheiro, é algo, né, mais formal Sim. que a pessoa tenha. Que aí você aliando as duas coisas. Na cabeça do cliente, a gente tem que fazer 3 coisas. Eu falo sempre. Criar uma conexão com ele. Sim. Né? Porque doula, como é um serviço muito, é tipo mentoria, se o cara não for com a minha cara, ele não vai me procurar. Né? Ele vai procurar outro. Tem que ter uma conexão, eu chamo. Não é só o nome que eu dei. Segundo, a pessoa tem que ter confiança no seu trabalho. Sim. Por mais que role uma conexão, mas eu ainda não confiei, fui lá, olhei ela, tal. Seja lá por qual motivo, ou a casa que se atende, ou o bairro, ou alguma coisa que não me criou aquela confiança, Segurança. eu já não vou comprar. Eu não vou ter você como doula. E a autoridade, você tem que mostrar que você sabe, né? Porque é um negócio muito pessoal. O meu é super conhecimento. Se eu não tiver capacidade de passar o que eu tô passando aqui, e tiver autoridade, e mostrar a experiência, por que esse cara já fez, por onde ele já passou para ele estar me falando isso e tal, a pessoa não vai querer fazer mentoria. Então, isso tem que estar claro, né? Então, conexão, autoridade e confiança você tem que criar na cabeça do seu cliente. Na cabeça no sentido assim, né, positivo, né? Com coisas legais, com ética, com profissionalismo, para que ele veja, enxergue isso em você e você consiga chegar onde você quer. Dentro da estratégia, né? Quando a gente faz a persona, você falou que ia falar um pouquinho mais disso. Definindo a persona. Uma das coisas que eu fiz foi quem é essa mulher, qual é a idade, qual é a classe que eu quero atingir, quais são os problemas que ela tem dentro da realidade que é oferecida aqui para ela. Montei todos os posts que eu faço para essa persona, né? Eu chamo ela de Alice. Tem um motivo para ela chamar Alice. E aí acaba que vai indo dessa maneira, assim, da divulgação. Mas na minha estratégia, eu sinto que tem uma falha grande nesse ponto aí. Eu nunca tinha pensado nessa linha, que eu tenho certeza que isso já vai me ajudar muito como ferramenta, mas eu tenho um limite de clientes por mês. Sim, porque é a sua agenda. Sim, e como que eu faria, assim, na estratégia de divulgação para entrar ali? Então, a minha maior dificuldade na linha, assim, essa prospecção que eu tenho que fazer antes, quando esse cliente meu tá encerrando. Por quê? Porque o meu cliente, ele não tem não é, tipo assim, vou tentar explicar já relacionado ao mesmo atuação. Um ginecologista, ele começa a fazer pré-natal no começo da gestação e encerra ali. Acabou um mês depois do parto e encerrou. Quando você é doula, eu acho que eu vou precisar definir um limite para elas me procurarem. Porque senão acaba que eu não consigo fazer esse encaixe, entendeu? É verdade. Você tem que definir. Quem dita um pouco o ritmo do cliente somos nós. Eu acho que nisso. Né? Lógico que no seu caso, se tiver algo físico, como o médico tem, o dentista tem, aí não dá tanto, porque, né, você está lidando com algo que é físico e você depende daquilo estar sarado ou pronto ou algo realizado. Senão você não consegue terminar. Pra mim acaba que não vai assim. Mas já aconteceu, por exemplo, de chegar uma cliente pra mim com 37 semanas, que tá já no final, né? Assim, eu ia acompanhar um mês e já teria nascido. Eu consegui encaixar porque minha agenda tava livre. Mas acabou que interrompeu outros processos ali, né? Que eu não consegui trabalhar. Então, eu não entreguei com qualidade e isso pesa muito pra mim na hora do valor agregado. Você tem que ver 2 coisas aí, se você quiser ir anotando. Primeiro é a qualidade do seu trabalho, né? Você não pode denegrir o trabalho como um todo, né? Nem só a imagem como profissional, nem isso, mas também, né? Mas assim, você não pode denegrir a qualidade do seu trabalho, deixando que isso tenha alguma penalidade, né? Que a qualidade do seu trabalho sofra alguma penalidade. Se você fizer algo incompleto, desculpa, né? No sentido de, vou entregar só um pedaço, porque depois o cliente pode sair insatisfeito, pode acontecer alguma coisa lá. Segundo, você tem que saber falar não. Você tem que saber não atender aqueles clientes porque a gente que é profissional da área de serviços, e comigo também é assim, né? Agora mais ainda do que na época da consultoria, eu tenho que ter um limite entre a ética e o profissionalismo ali, muito sério, né? Mas tem clientes que eu falo não. Por quê? Porque são clientes que não são a minha persona.
né? Às vezes um cliente ele precisa de muito mais coisa, eu posso até oferecer, mas ele vai quebrar esse ciclo meu aqui né? Se eu estou fazendo meu planejamento aqui de X clientes que eu consigo atender, vamos supor que sejam esses 6, né? Que está terminando aqui, terminando lá, eu estou fazendo tipo um cronograminha. Faz isso aqui, monta uma parede, desenha suas linhas com data de início e fim, corta de janeiro aqui, ó, todos os 12 meses aqui até o final, né? Você vai fazer os meses ali. E veja, quando é que você tem que começar a substituir esse cliente número 3? Sim. Ah, é com 2, aí você vai começar a fazer experiência, é com 1 mês de antecedência, ou, ou são com 2 meses de antecedência. Né? Eu geralmente faço com 3 meses de antecedência. Até porque é um cliente, na verdade, que eu vou ter que trabalhar e ele que vai ter que me procurar, não é uma pessoa Lembrando que que você tem clientes frios, que são aqueles que vêm lá, alguém que achou você de um jeito ou de outro lá no Instagram, aí ele mandou um direct, aí depois ele foi lá na sua casa, aí pede o WhatsApp. Isso aqui pode demorar X meses. Demora. Então, se você quer que esse cara aqui que vai terminar, você já quer que praticamente no dia seguinte já tenha um aqui, cara, você tem que começar para trás aqui já meio que namorando outros caras, outros clientes aí para entrar nessa fila, senão não vai substituir o terceiro. Né? E só voltando aqui no que a gente estava falando, como é que você vai conseguir conduzir isso daqui? Quando você souber falar não, quando você souber demitir alguns clientes, não sei se você já teve isso, mas eu demito o cliente. Já. O cliente eu tenho um processo. Olha, não posso mais te atender porque está saindo por N fora motivos. Ou o cliente não está se dando bem comigo, e acontece, somos seres humanos, né? Ou o cliente falta muito. Meu processo de mentoria, eu faço um contrato, né? Geralmente são de 6 meses a 9 meses, pelo menos o ciclo que eu chamo de ciclo da excelência aqui, porque depende muito do tamanho da empresa, o que eu acho que ele vai ter dificuldade ou não de conhecimento para implementar e tal, não sei o quê. Então, entre 6 e 9 meses, é aquele período que eu dimensionei para fazer aquilo na empresa dele e com o empresário, porque eu trabalho muito com os empresários, né? E eu não faço muita coisa para eles, eu faço com eles. Entendi. Porque eu faço questão que eles aprendam para eles fazerem. Porque uma hora o cordão umbilical vai cortar e ele tem que voltar para a casinha dele lá e fazer sozinho. Então, eu tenho que passar o que está aqui e a minha experiência para a cabeça dele, para ele começar a exercitar. Agora, se ele falta muito, então tem no meu contrato um limite de faltas. Por exemplo, se forem 9 meses, eu tenho 6 faltas. Se forem 6 meses, são 4 faltas. Certo. Passou da quinta, eu nem converso. A não ser que o cara tenha tido um problema muito sério, fogo de saúde e tal. Eu tenho sessões que eu reponho. Certo. Se for por minha causa, porque eu também às vezes fico doente, eu tiro férias, alguma coisa assim, eu vou fazer um curso, aí eu reponho. Tudo que é avisado com antecedência e que não é falta, eu reponho. Mas aquilo que é considerado falta tem um limite. Então, aquilo que vai denegrir a qualidade do teu trabalho. Aqueles clientes que você não quer assumir porque vai atrapalhar o seu fluxo. Aquele cliente que você precisa demitir. E também aquele cliente que não é a sua persona, esses 4 tipos de clientes, eles vão atrapalhar esse fluxo. E aí você tem que pensar, né? Entre isso, que é a sua condição financeira que você quer atingir lá, porque você fez a sua conta, e entre a sua qualidade. Qualidade no sentido mais geral, né, da palavra aí. Eu vou entregar um bom trabalho, vai ser durante um período legal, vai ser bem feito, o cliente vai sair satisfeito, eu vou conseguir entregar um trabalho que ele vai ver início, meio e fim. Né? Inclusive, não sei se você faça uma pesquisinha de satisfação, que eu chamo de pesquisa de pós-venda. Acabou, tanto na hora quanto um período depois, tem mesmo que eu corte o cliente, corte o cordão umbilical, eu ligo, se é possível até responder um questionário, eu respondo, porque são as informações posteriores que ele vai me falar, pô, Giovanni, isso aqui ainda está rodando, isso aqui já não está rodando mais, estou com dificuldade. Hoje eu tenho, inclusive, esse ano eu comecei com a supervisão. Acabou o meu processo de mentoria, que é uma vez por semana, o cliente me paga uma vez por mês só. Ele vem no meu escritório uma vez por mês e a gente vai passando isso. Até o cordão umbilical cortar 100%. Né? Uma coisa é terminar o processo de mentoria, outra coisa é terminar a supervisão, outra coisa é ele... Porque tem gente que não se sente ainda para determinadas coisinhas, né? Às vezes é um negócio que o cara tem mais dificuldade. É o financeiro, é o marketing. Na minha atuação é assim também, porque hoje, né, tá assim, realmente muito mais conhecido você falar de doula do que, sei lá, 10 anos atrás. Mas ainda é muito novo, tem mulheres que nunca ouviram falar, não sabem do que se trata. Só que a atuação da doula agora tá tão intensa pela realidade que a gente tem. A ideia é que daqui, sei lá,
30 anos não existam mais, não precisa mais existir doula, né? Porque as mulheres já vão sentir... já vão ter essa palavra. né? Exatamente. Autonomia, entendeu? Porque elas são protagonistas do que está acontecendo, mas a maioria das mulheres sente a necessidade de ter a doula ali amparando e auxiliando e informando. E a nossa, pelo menos a minha atuação é para isso mesmo, difundir informação para que daqui a um tempo elas não precisem. E aí já muda, na minha prospecção do que eu vou oferecer de serviço depois. O seu marketing, ele precisa estar muito aliado, porque a gente acha assim, eu só vou fazer marketing, sei lá, no Instagram, no Facebook, em alguma coisa assim. Não, você tem que ter um boca a boca muito forte. Sim. Você tem que entregar algo de valor até nas suas indicações. Você tem que dar palestras. Você tem que fazer outras coisas. De novo, conexão, confiança e autoridade. Como é que você vai criar autoridade na cabeça de uma possível cliente? Não sei qual é a sua cliente, mas vamos supor que seja da classe B. Você tem que saber onde ela vai. Sim. O que ela come, que restaurante ela vai, se ela faz unha onde, não sei o quê, para que nesses locais você se coloque lá também. Sim. E possa fazer uma parceria para dar uma palestra, ou você promover um evento que seja para mães, não sei o quê. Tudo investimento. Sim. Né? Mas é um investimento que vai reverter em venda para você. Por isso que eu falo que o marketing é irmão da venda. Se você não fizer nada no marketing e achar que o cliente vai cair no seu colo, esqueça. Hoje em dia não é mais assim. É uma coisa assim que foi muito clara, assim, o visual foi impactante, porque quando uma mulher se forma doula, a gente tem uma média que você vai atender no primeiro ano de atuação, nos primeiros 12 meses, de 4 a 12 mulheres. Se você estiver atendendo um mês, você vai atender uma mulher por mês. E assim que eu comecei, eu peguei o certificado, já sabia, já estava lendo muito sobre isso, então não foi só me certificar, eu já estudava muito antes. Já tinha o meu Instagram montado, já a página do Facebook, muitas pessoas que já sabiam que eu iria me formar naquele mês. E eu comecei a divulgar e eu me surpreendi que quando eu encerrei 12 meses, eu já tinha atendido 25 mulheres. Então eu atendi o dobro, mais do que o dobro do que seria ótimo já para o primeiro ano. E agora eu já cheguei numa margem de mais de 40 mulheres de atuação em 1 ano e 3 meses. Então, e a minha agenda está lotada até o fim do ano. Então, no máximo, assim, eu consigo mais 2, uma em novembro e uma em dezembro, só. Não consigo mais, já estou prospectada cliente até março do ano que vem. Não gosto de chamar muito de cliente, mas é cliente, né? Ou paciente aí, na paciente, gestante. Tem uma gestante aí. Sim. E mulheres que estão aí, já falam, não tô grávida, mas já tô tentando, e assim que eu descobrir, você vai saber. Tem mulheres que pegam o positivo e antes de contar pro marido, me manda uma foto, fala, reserva DPP pra tal mês, que é a data prevista pro parto, fecha a agenda comigo. Então, legal. Acaba que eu sei que o marketing tem muita influência nisso. Se eu não estivesse me posicionando, fazendo parceria, palestras, hoje a gente tem rodas de gestantes gratuitas no shopping do Via Vale, porque a gente sabe que o ticket lá é maior e o público lá é diferente. E acabamos, assim, vendo que isso dá muito retorno, né? Então, só preciso me organizar em como trabalhar minha persona. Isso é importante. Quais você acha que vão ser os seus próximos desafios, assim? Você já falou que daqui a uns anos, por exemplo, sua profissão talvez mude, né? Não sei se ela não vai deixar de existir, mas... Eu acho que são... É difícil, porque isso está dentro também da atuação da doula, né? Que seriam os cursos durante a gestação. Isso cabe para sempre, né? Porque a mulher, quando a gente tá na escola, a gente aprende como se prevenir de uma gravidez. Depois que ela acontece, só sabe que você tem que ir num obstetra. Só isso. Você não tem ninguém para te assessorar do que acontece na fisiologia e o emocional mesmo. Então, eu acho que a doula nisso ela ainda vai continuar atuando, que são os cursos ali durante a gestação, cursos preparatórios para o pós-parto. Que é um outro negócio, né? Que eu faço, assim, estou caminhando agora, depois de um ano de formada, já é uma coisa assim, um planejamento a longo prazo, mas que já tem acontecido, então a gente já tem. Deixa eu só pegar um gancho, acho que é legal, inclusive, pra gente falar aqui. Uma das coisas que faz com que a gente potencialize a gente chama de escalar, né? É quando você deixa de atender para um e atende para mais ao mesmo tempo. Né? Então você escala o seu serviço numa proporção, pode ser de 1 milhão, mas pode ser para 10, para 20 aos poucos. Então, é cursos, é palestras, é cursos online, que aí você escala mais ainda. Então, assim... É isso que eu quero fazer. Se você começar a pensar, produtos... Então, se você, num médio para um longo prazo, começar a se dedicar, inclusive guardando dinheiro, para investir em alguns produtos com a sua marca, né?
que eu não sei se você tem uma marca hoje, mas pode ter amanhã, Sim. Doula X, ou uma marca com um nome que tira o nome Doula para não ficar algo meio neutro, né? Porque Doula é um nome utilizado pela profissional, né? Sim. Você pode ter um nome, sei lá, qualquer coisa, e usar essa marca para vender você, que vai estar por trás da marca, como se fosse uma empresa X, Sim. tipo Coca-Cola, né? Não tem uma pessoa, tá lá a marca Coca-Cola, que é refrigerante e tal, não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo, você ter uma linha de produtos e serviços. Do mais barato, vou desenhar o cifrãozinho aqui pequenininho, não, então a gente chama de esteira, né? Esteira de produtos e serviços. Quanto maior for sua esteira, do mais barato para o mais caro, desenhar um cifrãozão aqui do lado direito, quanto maior for sua esteira, mais probabilidade de ganhos, né? Você pode vender um creme lá no seu coisa e cobrar um percentual. No creme eu ganho 10%, porque eu não quero ganhar muito, não sei o que, mas eu vendo e ganho. Posso vender um paninho lá, não sei o que, um kit de fralda, não sei o que, não sei o que você pode vender. Aí vai aumentando e até chegar numa mentoria, numa consultoria, num curso, em algo, eu vou fazer aqui, sei lá, um curso para 10 pessoas, que vai casal também, um homem, aí o casal vai aprender ABCD e eu vou cobrar, sei lá, faço 4 cursos desse no ano. Sim. E cobro o X. Então você consegue potencializar os seus ganhos quando você começa a escalar e pensar dessa forma, porque você vai ter outros produtos e serviços, né? Porque a gente fica só concentrado no nosso serviço. Eu sei fazer isso, você fez isso. Cara, mas como é que eu saio disso? Porque o seu limite é a sua agenda. Você tem X pessoas que você pode atender, tá lotado até março, e aí, o que você faz? Nada? Não. Aí você volta pra cá. O que eu posso colocar junto para esses próprios clientes ou outros que não vai interferir na minha disponibilidade, mas que vai trazer uma renda maior. Aí o estudo muda. Sim. Nessa estratégia, se você começar a fazer aquilo que eu te falei lá, você tem que pensar a sua estratégia de uma maneira totalmente diferente, porque a sua empresa vai ser diferente. Sim. Quando você for fazer esse planejamento do ano, você vai falar, eu quero um curso aqui, um aqui e um aqui. São 3 cursos a cada, sei lá, 4 meses. Certo. Então vão ser... sei lá, vou começar a vender esse produto aqui e esse aqui. Então, agora você não tem só a gama de serviços Doula mais. O seu planejamento vai ser em cima dessa esteira. Então, seu planejamento financeiro vai ser outro. Aqui nas receitas, a tabelinha que você vai fazer, você sabe mexer com Excel, não? Sei. A tabelinha lá, receitas, você vai colocar aqui, vai aumentar, né? Sim. Hoje você tem, sei lá, 2, 3 serviços. São 3 serviços. 3 serviços. Então tem 3, né, mesa a mesa aqui, X colunas, vai ter cada receita de cada serviço. Agora não, vai ter curso, vai ter, sei lá, consultoria de não sei o quê, curso presencial, curso em grupo e curso em dupla. Online. Vai estar lá, Aumentando. A tabelinha na parte da receita vai aumentar. E esse planejamento com essa visão de longo prazo, não vai ser 120 mais, vai ser 200. Opa! Aí agora cresceu para 200, mas para isso eu vou precisar atender de uma outra forma. Aí na hora que você chegar aqui da gestão para o controle, que é o que vai influenciar na sua agenda, isso aqui vai ter que mudar. Uma das Porque coisas que eu consegui atingir fazer fazendo isso aqui, dessa outra forma, com essa mesma agenda. Não. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer agora, está implementado já a partir de julho e agosto, que não era isso que eu fazia, é os atendimentos em grupo. Então, dentro dos clientes que eu já tenho, eu consegui centralizá-los todo no modelo que para eles ficaria um pouco mais barato, financeiramente falando. Mas mais produtivo, tem mais valor até para eles mesmo, que seria o atendimento de uma consultoria que eu faço de 2 horas, ao invés de ser individual. Mas para casal não? Para casal, no máximo 4 casais. Tá. Então o que eu perderia não, né? O que eu gastaria de 2 horas de atendimento para um casal, eu atendo 4. Atende 4, isso aí. Então, você tá conseguindo escalar para mais pessoas. E aí eu consegui liberar mais dias você da minha agenda. Vai depender da sua estrutura. Sim. Agora eu quero atender 12. Não, nessa sala aqui já não dá. É impossível. Mas vamos supor que você queira. Então tem que ir para um outro lugar. Sim. Aí aquela estrutura da mesma persona, esse outro lugar que você vai para você atender 20, já tem que mudar. Então assim, isso é estratégia. É pensar de uma maneira daquilo que eu quero, para onde eu tô indo, planejar isso, fazer isso virar verdade com número, porque se eu não tiver um número, se na sua cabeça você não tiver, que seja, eu quero ganhar 1.000, ok, eu quero ganhar 1.000, tem que sobrar 1.000 para mim todo mês. Que seja qualquer número, se isso não tiver na sua cabeça, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Se você faturar 500, tá bom. Se eu faturar 3.000, nossa, foi bom também, né? Não, eu queria ter faturado 1.000. Se eu faturei 3.000, foi excelente, faturei 3 vezes mais. É sinal de que a minha meta estava ruim.
Aí eu pego, Podia ter aumento um alcançado pouco mais. a minha meta, vejo o que foi que me fez naquele mês faturar os 3 mil e não no 1.000 que eu coloquei. Aí no mês seguinte pode ser que eu fature, sei lá, pus a meta de 2 mil e faturei só 800. Pô, aí por quê? Será que a minha meta também já não ficou? Sim, Foi um demais. mês que foi excessivo Sim. e que eu atendi de uma forma completamente fora da média e agora... Não, eu tenho que ir crescendo de uma maneira, né, uniforme, dentro das minhas capacidades, colocando uma esteira de produtos e serviços que eu consiga planejar Sim. e replicar isso aqui dentro da minha agenda. Porque é a agenda, é o meu controle da rotina que vai ditar o resto. Por isso que eu chamo disso aqui de ciclo. Por quê? Se eu trabalho com visão de longo prazo, de 1 a 2 anos, né, que é a estratégia. Sim. Planejo esse ano. Até dezembro eu tenho que ver tudo funcionando. Com meta, quanto que eu quero ganhar, todos os meus custos. Aí eu projeto tudo isso até dezembro. Certo. Se eu faço a gestão do mês E não for. e faço o controle da minha rotina, que é a semana e o dia, Tá. a minha empresa fica na mão. Mesmo que eu for empresa de uma pessoa só. Uhum. Né? Isso eu trabalho dessa forma com pequena, média, grande, funciona igual. Logicamente, quanto mais pessoas, quanto maior a empresa, Envolvido. Uhum. a gestão e o planejamento disso começa a tomar uma outra proporção, que você tem Certo. mais produtos, mais serviços, mais pessoas, mais tudo. Então você tem que arrumar formas de gerir, de controlar de maneira diferente, porque você tem atribuições diferentes, por processos diferentes, que a gente nem deu tempo de falar hoje aqui, mas é uma outra coisa. Porque você que é, só pra gente terminar, você tem no mínimo 6 processos, olhando o seu serviço aí. Você tem, talvez 5, né? Porque você não tem colaborador ainda, né? Eu trabalho com parceiras, eu não consigo trabalhar sozinha. Então tem. Então, Tem. parceiro é como se fosse um colaborador, Sim. só não é CLT. Então, você tem 6 processos. Você tem um processo operacional, que é o de prestação de serviço, Sim. né? Que é o que equivale ao meu prestar a mentoria, ou quem Sim. produz um pão é fazer o pão, né? Quem produz produto, produzir o produto. Então, processo operacional, que o seu é prestação de serviço. Você tem um segundo, que é marketing. Sim. Você tem que fazer marketing. Não tem jeito. Você não pode deixar esse processo sem existir. Terceiro, vendas e pós-vendas. Você tem que vender. Não adianta você parar. Se você não colocar aqui na tua agenda um horário para você fazer marketing e vendas, esquece. Né? Não, Que hora não que você vai ter postar? cliente. Quem vai postar? Como é que vai fazer? Por mais que você terceirize a postagem, mas você tem que, né? Você tem Não, que tem que ter o material que eu vou orientar, enviar. enfim. porque a pessoa que é do marketing talvez não entenda a sua linguagem, você vai ter Não. que fazer o post e tal, Sim. bater foto, sei lá, o que for que você tiver que fazer. Então, terceiro, marketing. Terceiro, pós-venda, né? Vendas E e vendas e pós-vendas. pós-vendas. O quarto, financeiro e contábil. Se você já é uma empresa, financeiro é aquele que você vai cuidar internamente. Sim. E o contábil é aquele que você vai passar para o seu contador. Né? Se Aham. você é MEI, o que você paga, se você deu X notas fiscais, Sim. como é que você vai pagar um imposto sobre isso e tal. Tudo aquilo que é do contador está no contábil, tudo aquilo que é seu é financeiro. Tá. O quinto, gestão de pessoas. Né? Amanhã você vai querer contratar uma estagiária, ou um colaborador para fazer tal coisa, ou mesmo que seja CLT ou PJ, independente do formato, ou até terceiro. Você vai ter que gerir essas pessoas. Né? Aham. Como que você vai falar com elas, quando você vai falar, o que você vai falar, porque olha aqui a sua agenda. É lotada, você tem que ter tempo. E Mudar. eu colocaria um outro processo que você também tem, eu tenho bem menos hoje, porque eu não trabalho mais com consultoria, não viajo tanto como eu viajava muito, né? Que foi Sim. inclusive o motivo que eu mudei o meu modelo de negócio, que é o de logística. Você tem um Nossa. processo de logística, porque você tem que ir Pinda, Taubaté, talvez ir para São José, não sei se você atende a domicílio em algum outro Eu lugar, atendo. você gasta, você tem carro, você tem, sei lá, até pedágio, litoral, às vezes, eu gasolina. vou. Então você tem um processo logístico aí que envolve, até mesmo dependendo do que for, certo risco, né? Você Sim. envolve a parte de né, entrar no veículo, pegar Sim. uma Dutra, depende do horário. Então você tem que colocar esse tipo de risco. Então você tem 6 processos. Eu brinco na minha mentoria que os processos da nossa empresa são como pratinhos que a gente gira. Não dá para você só girar esse de prestação de serviço e deixar os outros quebrar. Aham. Você tem que fazer igual circo. Começou a empresa, ela Malabarismo. começou, acionou o reloginho, cara, agora são 6 processos que eu tenho que girar. Aham. Uma hora ou outra, a gente que é pequeno, né, tem menos colaboradores, a gente não tem X pessoas em cada um. Aham. O X pessoas é eu, né, eu presa, que eu chamo, né, eu tenho que presa. fazer tudo. E não interessa.
Você vai ter que achar horários aqui no seu mês e na sua semana. Vai ter coisa que eu faço 15 dias, porque não dá para fazer toda semana. Sim. O financeiro eu vou fechar, sei lá, cada 15 dias faço um fechamento e na segunda quinzena eu faço o fechamento do mês. Certo. A gestão da pessoa eu faço talvez a cada 15 dias de tal forma. A logística eu já vejo assim sensado. Então você tem que tentar padronizar isso de certa forma. Sim. Né? Escrever como é que funciona cada um desses processos. Na minha mentoria eu descrevo, eu Sim. vejo quem são os responsáveis, como é que eu controlo, como são essa padronização, né? Como é que ela é, quem faz, quanto gasta e tal. Porque cada processo desse precisa ir em paralelo. Em paralelo com o quê? Com isso que a gente desenhou aqui, ó. O funil. Ah, tá. A sua prestação de serviço vai puxar, que é o seu principal processo, vai puxar os demais. Porque a sua agenda vai puxar tudo aquilo que está aqui. Ó. Você só vai ter tempo, né? Pensa isso aqui como se fosse um mapa do seu ano. Você só vai ter tempo de fazer certas coisas nos intervalos aqui, não é? Se eu for dar uma lupa aqui, colocar uma lupa em cima desse mapa, aqui você está atendendo o cliente daqui até aqui. O seu dia a dia está vindo, né? Hoje você está aqui, vamos supor. Amanhã você vai entrar aqui. Então, colocando uma lupa lá, hoje é segunda-feira, amanhã é terça, quarta, então é dia a dia que você está vindo aqui, você tem que escolher quais desses dias você vai rodar esses outros pratinhos, que são os outros processos, para que a empresa funcione. Beleza? Surpreendido. Deu para sanar aí pelo menos algumas deu para algumas encher questões? De coisa para fazer. Foi ótimo, adorei. Na verdade, eu vim assim sem muita expectativa, porque eu queria absorver o máximo possível que desse. O que eu mais gostei é que eu falei pouco, escutei muito, e é assim que a gente aprende, né? E é muito difícil você encontrar uma empresa que estivesse fornecendo isso. Então, o seu trabalho já é diferencial mesmo. Legal, muito obrigado, Mariana. Prazer a gente conhecer o teu trabalho, quem sabe aí, até futuramente virar minha esposa, cliente sua aí, quem sabe. Foi um prazer ter você aqui, ter possibilidade de te ajudar aí um pouquinho também. Com certeza. Tá bom? Gente, essa foi a Mariana Doula de Pinda aí de Taubaté, né? Tá lá, mora lá e trabalha aqui. Espero que tenha contribuído aí para vocês. Esse foi o podcast SOS Empreendedor. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui hoje. Tchau, tem algum contato? Aproveitar aí? Tem sim. No Instagram é @marianalopesdoula e lá já tem também o meu WhatsApp, meu e-mail, então é mais fácil encontrar por lá. Repete pra gente. Mariana Lopes Doula. Mariana Lopes Doula. Obrigado, então. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.